Senhor ex-presidente, eu gostaria de fazer algumas perguntas sobre sua opinião sobre o caso denominado de Mensalão, que foi julgado pelo STF na ação penal 470. Excelência, pela ordem. Esse tema, quer dizer, opinião sobre um julgado do Supremo, me parece que não seria cabível, até porque, como eu disse, a acusação se refere a 3 contratos firmados entre a OAS e a Petrobras e um apartamento triplex no Guarujá. Então, me parece, enfim, que Vossa Excelência está ampliando em demasia os temas em discussão, o que foge àquilo que a lei determina. Então, repetir, o senhor presidente afirma que jamais compactou com o dos criminosos, a afirmação do senhor, não tinha conhecimento dos crimes no âmbito da Petrobras do governo. Então, perguntas a respeito de suas atitudes em relação a crimes praticados por subordinados assessores ou pessoas que trabalham na Petrobras ou em seu governo tem relevância para a formação da convicção judicial. É o juízo que vai julgar, o juiz entende que isso é relevante. Então, nesse aspecto, vou fazer algumas perguntas ao senhor presidente, sobre a opinião sobre esse caso. E vou deixar bem claro que o senhor ex-presidente não foi acusado de envolvimento desses crimes e nem eu estou afirmando qualquer coisa nesse sentido. Só apenas aqui são questões para esclarecer a sua relação com subordinados ou assessores que possam também ter relevância para esse Excelência, opinião sobre um julgado do Supremo Tribunal Federal, Vossa Excelência está pedindo para que o ex-presidente opine sobre um julgado, ele não é da área jurídica, senhor, ele não tem que comentar. Senhor advogado, já foi registrada a sua posição, eu vou seguir adiante. Se o seu cliente entender que não deve responder, não tem condições de responder, ele não responde. Não é questão de responder, mas é que opinião pode se discutir na academia o julgado do Supremo Tribunal Federal, mas não no interrogatório, Vossa Excelência pedir a opinião de um julgamento a quem não é da área jurídica. Certo, fica registrada a sua posição, eu sigo aqui. Excelência, só peço a palavra pela ordem. Sim. Sempre com o devido respeito. Excelência, essa proposição de Vossa Excelência de colher a opinião do interrogado acerca de um outro fato supostamente criminoso, que já foi objeto de cognição e julgamento pelo Supremo Tribunal Federal, seria mais adequado numa palestra, numa conferência, a que se convidasse o ilustre interrogando para proferir. Mas no interrogatório, eminente magistrado, isto aberra do que está disposto no artigo 187 do Código de Processo Penal. E como nós todos devemos submissão integral à lei, não é? Nós somos aqui meros operadores do direito, ninguém aqui tem poder soberano, ou é o dono do processo, ou é, digamos assim, o legislador da hora, da ocasião. Então é importante que nós sigamos os ditames do que está prescrito no exato artigo 187 do Código de Processo Penal. Indagação ao interrogando sobre os fatos delimitados que se encontram dentro do perímetro traçado pela denúncia, Excelência. Faço esse apelo respeitoso a Vossa Excelência. Se Vossa Excelência tiver interesse acadêmico aí sobre a opinião do julgado do Supremo Tribunal Federal, segundo a visão do interrogando, eu acho que poderia se adequar a uma outra agenda. É o que eu deixo ponderado respeitosamente. Uma questão de ordem, senhor. No microfone, por gentileza. Pode passar o microfone ali. Divergir da opinião do meu querido colega, que é uma opinião, inclusive, do devido processo legal. Mas deve o colega, com a experiência que tem, saber que na eventualidade da condenação do réu, o juiz deve fazer indagação sobre a sua personalidade. E, evidentemente, a personalidade interessa como porção nata e porção adquirida. Então, a respeito de fato e não de julgamento, é que o magistrado perguntou qual a opinião sobre aqueles crimes que houve e que tiveram o julgamento do Supremo Tribunal Federal. O julgamento é uma referência apenas, a pergunta é sobre o fato criminoso. Então, quer saber, não, a opinião do fato criminoso, a opinião do mensalão. O que ele acha do mensalão? Não acha nada. Pois não, como não? Ele tem que dizer. Mas ele tem que dizer. Mas ele tem que dizer. Mas ele tem que dizer. Ele tem que dizer sim ou não. Tem que dizer sim ou não. Com licença, eu vou interromper a gravação.